Exploração, maus tratos e ganância. A imagem perfeita da Marvel Studios está desmoronando. Denúncias exclusivas revelam um império cheio de ruínas e mentiras. Nessa investigação explosiva, relatórios e depoimentos inacreditáveis expõem filmes, atores, diretores, estúdios e especialmente a Marvel. Quanto você acha que os profissionais que trabalham com efeitos especiais estão recebendo no fim do mês? Os números vão te chocar. Nessa minissérie sem precedentes, a verdade será revelada. Com testemunhos inéditos, você vai entender o lado obscuro da Marvel Studios e a crise dos efeitos especiais. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje nós estamos em uma atração muito especial do Gustavo Report. Hoje, inclusive, a gente começa uma investigação que eu fiz muito árdua envolvendo os relatos chocantes que têm vindo à tona nos últimos meses e semanas sobre a Marvel Studios. Então esse trabalho ele acabou se tornando uma minissérie. Os episódios eles começam e terminam, não são episódios de continuidade de imediato, como nós temos em algumas minisséries aqui do Report ou em outras atrações do canal. Então a gente vai ter uma análise no fim de cada episódio, mas os episódios eles vão focar cada um em aspectos específicos desse ramo. Vocês vão entender um pouco a gravidade dessa questão envolvendo os profissionais dos efeitos especiais. A gente vai ter alguns escândalos ocultos da Marvel Studios também. A coisa assim é macabra e eu vou revelar aqui para vocês sem reservas. Eu não tenho preferência específica por um filme ou pelo outro. Eu vou trazer todos os detalhes aqui. Então ao longo dessa minissérie vocês vão ouvir sobre nome de atores, sobre nome de diretores, sobre nome de filmes. Então nós vamos navegar por alguns filmes de super-heróis que são muito famosos. E essas histórias assim vão colidir com relatos chocantes, inclusive também outras produções fora da Marvel Studios. Especificamente a minissérie não traz apenas 100% sobre o que está acontecendo dentro dessa estrutura de trabalho da Marvel, mas também de outros estúdios. Então vamos ver outros filmes também aqui. Cada episódio tem um foco em particular, então hoje a gente vai ver bastante sobre a Marvel, mas no episódio de amanhã vai ter muito mais. E tem outros que ainda vão focar em alguns escândalos financeiros envolvendo criadores de super-heróis, pessoas que estão literalmente sendo, vamos dizer assim, vendo seu tapete sendo puxado pela Marvel, e a coisa aqui vai ficar muito feia. Essa é uma minissérie muito interessante, eu trouxe uma narrativa muito divertida para poder apresentar para vocês entenderem toda a dinâmica, o aspecto jurídico legal e também toda a estrutura que move essa história, e são episódios imperdíveis. Então, saiba que assim que o segundo episódio estiver disponível, que no caso é amanhã, eu volto aqui para colocar o link fixado no primeiro comentário. Então você, dependente de quando você estiver assistindo esse vídeo, você vai clicar no primeiro episódio, aqui no link, e daí você já vai para o segundo e assim por diante. O processo se repete nos demais. A minissérie vai ser exibida dentro desses dias, um capítulo por dia. Eu espero que vocês tenham uma aventura muito bacana. Essa é uma investigação muito trabalhosa que eu fiz. Eu procurei ir atrás de relatos. Eu fui em muitos lugares para conseguir muitos depoimentos inéditos e tem muita informação que não veio à luz do público e nem caiu na grande mídia, mas hoje aqui vocês vão começar a ver detalhes muito profundos com essa história, ok? Nesse momento eu já quero agradecer as pessoas que têm contribuído através do Valeu, é um mecanismo disponibilizado aqui pelo YouTube. E hoje nós temos a Alain Fernandes, a Elaine Mangas, a Fabiana Leota, a Neide Vagimelo, a Edna Dário Gomes, que fez uma transferência pelo Pix. Eu fico muito feliz, muito contente pelo apoio, pela ajuda. Eu sei que vocês fazem o que podem e eu recebo de coração, e que hoje vocês possam receber também a minha gratidão pela ajuda, pela força, pela mão. Eu agradeço demais e desejo que a multiplicação possa alcançar a vida de todos vocês que estão aqui apoiando o canal, também as pessoas que estão assistindo, que estão dando like, que estão comentando, que estão sempre aqui. Eu agradeço muito o carinho de todos vocês.
Lembrando que o Gustavo Report é focado em investigações, então nós temos tanto minisséries como histórias independentes. Nós temos A Indústria, que foi uma minissérie agora super bombástica, focada no golpe dos nudes, a indústria do OnlyFans, em como essa coisa toda de nudes virou uma máfia gigantesca. Confira, inclusive a própria Bella Thorne está no meio disso. Temos outras histórias, o psiquiatra que roubou a vida do seu paciente, Elizabeth Holmes, o golpe no Vale do Silício. Tem muita história boa que você precisa conferir. Confira, eu tenho certeza que você vai gostar, ok? E nós vamos começar esse episódio agora. Desde os primeiros dias do cinema, os efeitos práticos têm sido o grande atrativo para o público. Os primeiros filmes podem ter despertado a multidão com imagens de trens entrando em uma estação, mas foi o fantástico tornado real que disparou a imaginação de milhões e levou ao cinema como conhecemos, com voos narrativos inesquecíveis por mais de 100 anos. Mas nos últimos 25 anos, os efeitos práticos caíram no esquecimento. Os efeitos digitais, criados em um computador, assumiram o controle e permitiram que os cineastas sonhassem ainda mais. Mas agora os efeitos práticos estão começando a voltar. Parte disso se deve ao público sentir o esgotamento do CGI, não acreditando mais no que estão vendo, resultando em muitos filmes com grandes cenas de ação, sem as apostas de que precisam, para realmente fazer com que o público se envolva em um nível emocional. Frequentemente, cenas que eram antes consideradas incrivelmente realistas, hoje já não parecem mais. Mas qualquer que seja a tecnologia que eles possam adotar, a história ainda é a coisa mais importante. Mas esse não é o caso da Marvel Studios. Quando o Homem-Aranha 2 foi lançado em 2004, o filme chegou a conquistar um Oscar de melhor efeitos especiais. A qualidade surpreendentemente realista das cenas do que por muitos é considerado o melhor filme de super-herói da história do cinema foi um estrondo aos olhos dos espectadores. Mas 17 anos depois, em 2021, quando o Homem-Aranha Sem Volta para Casa foi exibido para a imprensa, os jornalistas foram surpreendidos por um vexame. Apenas 37 minutos do filme foi exibido. A razão apresentada foi que os efeitos visuais estavam inacabados, nas vésperas da estreia mundial. Para a surpresa de muitos, o trabalho continuou por semanas a fio, mesmo depois que o filme chegou aos cinemas. E antes que eu dê continuidade nessa jornada, eu preciso dar uma explicação sobre 3 termos que serão muito importantes ao longo da narrativa. O primeiro deles é CGI. Toda vez que eu usar essa palavra, o significado dela é imagens geradas por computador. Ou seja, é quando um ator ele grava uma cena e ele pode estar gravando em algum lugar, ou seja, num estúdio, e atrás dele está um fundo verde. E o cenário que vai aparecer para você que estiver assistindo o filme em casa ou no cinema, que é diferente do que quando ele foi gravado, com certeza foi gerado por computador. Ou seja, ele gravou no estúdio com fundo verde, mas no filme vai aparecer uma grande floresta, por exemplo. Isso é uma das coisas que o CGI pode fazer. Depois nós temos um outro recurso também, que é o centro de toda essa história, que é o VFX. Efeitos visuais são efeitos realistas, ou seja, às vezes num filme de super-herói, aquele personagem que tem o poder de lançar raio laser pelos olhos, aquilo ali é o VFX. E o VFX não está presente apenas em cenas mais complexas como essas, mas também em cenas muito mais simples, como por exemplo a roupa de um personagem que pode ser modificada por esses efeitos. De repente ele gravou apenas com uma roupa específica para que no computador essa roupa se transforme no seu uniforme ou em algo mais de acordo com a vontade dos produtores, diretores e envolvidos no filme. Nós vamos ver muito sobre isso aqui. E por último, nós temos a categoria de efeitos práticos. Esse é o termo para efeitos especiais que são feitos com aparelhagem, ou seja, marionetes, carros, acrobacias e não computadores. São efeitos manuais. Às vezes aquele filme onde a pessoa está voando quase que de verdade, ela está sendo levantada por cabos e não apenas um computador que faz parecer posteriormente que ela está voando enquanto ela apenas está de pé em um fundo verde, por exemplo. Então são esses nomes que vocês vão ver com muita frequência aqui na minissérie, inclusive nesse primeiro episódio. É um grande problema se você estiver fazendo um filme ou um programa de televisão e você filma o ator em um local, mas precisa realocá-lo digitalmente para outro. E isso
acaba acontecendo com muita frequência. A equipe de VFX precisa trazer todas as imperfeições foliculares com eles. De acordo com um compositor que trabalhou no primeiro filme dos Vingadores, essa não foi uma tarefa fácil, longe disso. Ele menciona sobre uma cena específica onde há uma sequência de um helicóptero que foi filmado em uma pista do Novo México. E a Scarlett Johansson estava com uma peruca ruiva encaracolada. Então ele disse, olha, tivemos que descobrir como colocar o céu atrás de sua cabeça em vez de montanhas. E isso foi uma grande dor de cabeça. O trabalho do compositor é mesclar todos os elementos de um filme, da fotografia principal aos efeitos especiais e visuais em uma única tomada final. Aquela que você vê no cinema ou na TV em casa. Para a peruca da Scarlett Johansson, o compositor e a sua equipe lutaram para misturar perfeitamente as tranças falsas da atriz no plano de fundo finalizado. Eles clonaram digitalmente a peruca dela e eles a emplumaram. Eles bordaram as bordas para integrá-la mais facilmente. E eles até tentaram colocar a peruca original que a Scarlett usava no set, para que pudessem filmar a peruca sozinha em uma tela verde e depois casar essas fotos com a filmagem original. Só que no final, eles passaram mais de 2 semanas trabalhando naquela única cabeça de cabelo, para uma sequência expositiva em Os Vingadores, que muitas pessoas certamente nem se lembram mais. Se eu olhasse para a cena agora, disse o compositor, provavelmente eu poderia apontar para você todas as transformações e dissoluções que a maioria das pessoas não vê quando assiste casualmente. Essa não é a única vez que as perucas causaram dores de cabeça aos artistas de efeitos visuais. Outra fonte que trabalhava em um programa de TV da época disse que eles gastavam 80% dos seus orçamentos de efeitos consertando linhas de peruca visíveis na imagem bloqueada. Este é o custo do cinema agora. E não é apenas nas cenas de batalha. Na Hollywood de hoje, os compositores, juntamente com todos os seus colegas, muitas vezes são deixados para limpar todas as bagunças deixadas pelos escritores, atores, diretores, produtores e todos os outros talentos de marca. Essas bagunças podem ser enormes. Às vezes a equipe no set esquece de filmar alguma coisa. E também podem ser minúsculas, tão pequenas quanto um fio de cabelo. O que mais importa, porém, é que essas bagunças estão sempre crescendo. À medida que mais e mais do que não dá certo no set está sendo deixado para uma força de trabalho de pós-produção, que é dispar, sobrecarregada, confusa e explorada. No processo de relatar esses depoimentos, uma dúzia de pessoas que trabalham em vários aspectos da pós-produção foram entrevistados, incluindo compositores, supervisores, técnicos, generalistas, coordenadores de efeitos visuais, coloristas, editores e muito mais. Todos receberam anonimato devido à assinatura de acordos de confidencialidade, bem como medo de retaliação dentro do setor. Todos escreveram problemas semelhantes com seu trabalho, em projetos de vários orçamentos e tamanhos, incluindo The Walking Dead, O Cavaleiro da Lua, minissérie da Marvel, uma sequência terrível de 300 e a próxima série da Netflix de Guilherme Del Toro, O Gabinete de Curiosidades. Esses trabalhadores fazem parte de uma forma de arte amada, que está passando por um renascimento, em tempo real, em uma concha de retalhos global de estúdios, casa de efeitos, boutiques e empreiteiros autônomos. Departamentos de efeitos visuais nem existiam, principalmente na televisão, até cerca de uma década atrás. Agora, eles, juntamente com as casas de efeitos secundários, estão sendo encarregados de uma porção considerável, se não a maioria das tarefas de pós-produção em programas que têm datas de estreias difíceis que raramente ou nunca são movidas. Uma fonte disse ao The Factor que os estúdios quase nunca levam em consideração a equipe de pós-produção quando definem uma data de lançamento. E ele falou, olha, é tão baixo, mas é tão baixo que é nítido que não há nenhuma consideração por nós.
Quando chega a hora de fazer esse trabalho de pós-produção, é aí que começa a trituração. Esses trabalhadores que, semelhantemente aos desenvolvedores de videogames, trabalham mais de 14 horas por dia durante dias a fios, em projetos de longa gestação e em trabalhos de emergência de 2 dias. Muitos deles trabalham como freelancers. Outros trabalham para gigantescas casas de efeitos visuais como a MPC, que em julho anunciou que estava congelando os aumentos salariais de todos os funcionários. Alguns trabalham em Los Angeles, outros trabalham em centros de efeitos como Vancouver e outros ainda se mudam para qualquer cidade que tenha incentivos fiscais suficientes para Hollywood plantar sua bandeira e torná-lo o próximo centro de efeitos. Há um ciclo para isso, conforme estabelecido por um compositor. Ele disse: quando você diz Hollywood, você está falando sobre uma cultura que teve mais de um século para se construir em um lugar. Isso não está realmente acontecendo com efeitos agora. Os artistas se movem para o próximo lugar, depois para o próximo lugar e depois para o próximo lugar. Mas não importa onde eles exercem o seu ofício. E apesar da tecnologia que tem à mão, esses artistas nem sempre conseguem consertar tudo o que tocam. E o que eles não conseguem consertar se torna um problema para o consumidor, que acaba obtendo efeitos visuais de qualidade inferior pelo seu dinheiro. O público foi exposto a efeitos digitais de má qualidade. Tanto que neste século, o próprio termo CGI agora implica um artesanato pobre. Esse problema é tão difundido em Hollywood, para não dizer aceito, que os produtores têm seu próprio acrônimo para trabalhos de efeitos que é aprovado para eles, mas pode não ser para o público. Uma nota final de aprovação da CBB, que é uma sigla de Could Better, que em português significa poderia ser melhor. E eu vou te explicar o que isso significa. No final de qualquer produção, o diretor tem que finalizar suas tomadas para cumprir o prazo. Mas ele pode não estar completamente satisfeito com todas as tomadas e pode pedir melhorias extras que podem afetar o cronograma de produção. Quando isso acontece, ele precisa de uma lista CBB. A lista CBB é composta por cenas aprovadas, mas, se houver tempo, ainda podem ser melhoradas. E os produtores não são os únicos a reconhecer o problema e deixá-lo de lado. O escritor, diretor, vencedor do Oscar Taika Waititi recentemente se sentiu à vontade para zombar dos efeitos visuais em seu próprio filme Thor, Amor e Trovão. O fato do Taika ridicularizar de maneira tão divertida o trabalho feito por seu povo em um filme que dirigiu mostra como ele está estranhamente desconectado dessas pessoas, por extensão, do trabalho que fazem, que eventualmente leva seu crédito possessório. Essa desconexão é galopante, não apenas na Marvel, mas em todos os lugares. Um coordenador contou que o programa em que ele estava trabalhando usava 15 casas de efeitos diferentes ao mesmo tempo. Um ex-produtor de efeitos visuais revelou que a sua casa terceirizava rotineiramente suas próprias tarefas para outras casas, sem dizer isso ao cliente. Uma prática que ele revelou ser muito comum na indústria. E ele ressaltou: não é que você não possa ver como os efeitos foram obtidos, mas muitas das pessoas responsáveis pelo filme que alguém está assistindo também não podem vê-lo até que ele já tenha sido lançado e outras pessoas estejam zombando disso. O vídeo do diretor Taika gerou indignação e um desabafo badalado no Twitter, com o reclamante escrevendo: aquele vídeo do Taika tirando o sarro do VFX, o que ele estava pensando? Tipo, mano, é o seu filme, você está jogando a equipe de VFX debaixo do ônibus. O gerente de pós-produção disse: olha, eu acho que este é um ponto crítico economicamente para os estúdios. Você pode economizar maltratando os seus funcionários. Todo projeto em Hollywood começa com uma ideia. Se a ideia original, reciclada ou roubada não vem ao caso. O que importa é que essa é a parte mais livre da empreitada. O momento em que qualquer coisa pode ser qualquer coisa. Porque qual pessoa criativa quer limitar sua própria imaginação? Afinal, George Martin, um ex-roteirista da TV, deliberadamente escreveu seus romances e as Crônicas de Gelo e Fogo para serem infilmáveis.
O que o George não poderia saber quando começou era que a tecnologia de efeitos visuais logo alcançaria sua visão, permitindo que o seu épico fosse totalmente realizado, para não dizer completo, por sua série homônima da HBO, que foi repleta de efeitos visuais altamente memoráveis. Então, se a HBO foi capaz de fazer Game of Thrones, quem não quer acreditar que em Hollywood qualquer ideia, grande ou pequena, pode ser produzida na íntegra em uma tela? Isso pode ser feito, mas a questão é quem criará esses efeitos impossíveis e quanto tempo e dinheiro eles terão para fazer isso? Em Hollywood, as pessoas que fazem essa maravilha acontecer são divididos em dois campos: efeitos visuais e efeitos especiais. Os efeitos especiais, também conhecidos como efeitos práticos, cobrem os efeitos feitos na câmera, como modelos, acrobacias e etc. Os efeitos visuais abrangem todos os efeitos gerados digitalmente que são inseridos no projeto após a conclusão da filmagem. Durante a maior parte da existência da indústria cinematográfica, os efeitos práticos foram a forma dominante, desde os monstros em stop motion de King Kong em 1993, até George Lucas criando miniaturas para Star Wars em 1977, que ao serem colocadas em celuloide e projetadas na tela grande, se transformaram em Star Destroyers, de tirar o fôlego. No entanto, na virada de século, George Lucas confiou quase inteiramente em telas verdes para filmar suas prequelas de Star Wars, usando não conjuntos, que limitavam a capacidade de seus atores de entrar no personagem. Então, VFX surgiu como a maneira preferida de tornar o infilmável filmável. Os estúdios de hoje não precisam manipular figuras de barro ou construir miniaturas se não quiserem. Ou, mais precisamente, se eles não quiserem pagar por isso. E por que eles iriam? Por que arriscar selar Steven Spielberg com um tubarão mecânico quebrado para tubarão, forçando-o a projetar soluções criativas de histórias para sanar uma crise no set, quando ele poderia simplesmente cultivar a criação desse tubarão para pós-produção? Essas pessoas podem fazer qualquer coisa, não podem? Afinal, não há realmente mais nada no mundo dos efeitos visuais que ainda não tenha sido feito. Então os produtores e estúdios descobriram que podem usar o fato de que o VFX pode fazer qualquer coisa para que esses departamentos façam tudo. Como outro trabalhador de efeitos visuais disse, as pessoas continuam escrevendo coisas em roteiros que nunca poderiam fazer na prática. Outra fonte resumiu a abordagem sem rodeios. As pessoas não estão pensando muito, esse filme é filmável? Eles estão como, alguém vai descobrir isso não é problema meu. Isso significa que se torna um problema da equipe de efeitos visuais. Os estúdios de cinema e a imprensa de Hollywood podem fazer com que você tenha a impressão de que um filme com grande orçamento e equipes que podem chegar a milhares, significa que você terá espetáculos maiores e melhores do que você veria de outra forma. Mas a verdade é que um filme de 200 milhões está sujeito à mesma quantidade de burocracia e desperdício que qualquer outro produto feito por qualquer outro conglomerado. E como acontece com esses outros conglomerados, são os trabalhadores de baixo custo que mais sofrem. Com exceção de alguns diretores antigos, como Steven Spielberg ou Tarantino, nenhum diretor filma mais em filme físico. Toda a fotografia principal mudou para o digital, que é menos delicado do que o material analógico e tem muito mais capacidade. Como resultado, um diretor nunca precisa dizer "corta" no set se não quiser. Eles podem manter a câmera rodando indefinidamente para capturar a inspiração ou a qualquer momento que um ator alegremente lança um improviso, que é melhor do que o que está no roteiro. Esta é a parte mais romântica da produção de cinema e televisão, mas também resulta em uma montanha de filmagens para todos no post trabalharem. Antes mesmo de um projeto chegar às mãos de um trabalhador de efeitos visuais, eles já estão preparados para lidar com muito mais matéria-prima do que os cineastas do passado. Um editor da série The Walking Dead relatou: "Você raramente consegue menos de 3 horas e meia de filmagem em um dia. Definitivamente, houve episódios de The Walking Dead que eu cheguei a 7. É um tempo extra para o colorista, o carregador e todos os outros envolvidos." Tá, mas aí foi perguntado:
Você não recebe notas do diretor dizendo quais tomadas eles gostaram no set? E ele respondeu, pois é, você pensaria nisso, não é? Mas as pessoas estão esquecendo que há um editor, um supervisor de roteiro geralmente bom, cujo trabalho é garantir a continuidade do roteiro de uma tomada para outra, obterá essa informação mesmo que o diretor não esteja disponível. Mas no caso do VFX, você nem sempre consegue um ótimo supervisor de roteiro. O que é filmado muitas vezes em várias unidades, onde o diretor ou mesmo o diretor de fotografia pode não estar presente, é inserido em um disco. Se você já tentou enviar por e-mail um vídeo de 60 segundos do seu filho para um amigo, sabe que os arquivos de vídeo podem consumir uma quantidade considerável de espaço e velocidade da internet. Agora imagine quanto espaço um filme e cada elemento usado na produção desse filme ocupa. Um compositor disse: eu não consigo articular totalmente porque qualquer diretor de fotografia ou quem está tomando as decisões escolhe uma cor de fundo em vez de outra. Eu só sei que toda vez que pegamos os arquivos, nós reclamamos entre nós. Quem filmou isso? Por que filmaram assim? Idealmente, haveria pelo menos um supervisor-chefe de efeitos visuais no set o tempo todo. Esse supervisor pode vir em um dos dois sabores. Um no estúdio, de olho constantemente no orçamento, o outro da casa de efeitos, para antecipar as necessidades de pós-produção e como a casa lidará com eles. Saber de quem receber ordens após o fato é difícil o suficiente para artistas de efeitos visuais, mas muitas vezes não há supervisor no set de ambos os lados. Então, se não tem ninguém lá, o que o pessoal de VFX obtém na filmagem real pode ser muito mais difícil de trabalhar. Agora, exatamente quanto dinheiro os estúdios economizam por não ter seu próprio supervisor de set lá? Uma quantia risível, talvez $1.500 por dia. Uma das fontes observou que alguns dos diretores não entendem os efeitos visuais o suficiente para oferecer um feedback útil de qualquer maneira. E ele disse, olha, eles apenas se submetem ao supervisor visual. Caso contrário, todos os artistas de efeitos visuais recebem pedidos do cliente e esses pedidos geralmente são conflitantes, atrasados ou ambos. Em uma declaração de outra pessoa do ramo, ele destacou, existem tantos pontos de vista e egos diferentes envolvidos que não é incomum estar na 100ª versão de um animal CGI ou de qualquer grande cena de ação. Qualquer um pode estar na tela por apenas uma fração de segundos. A quantidade de notas e revisões inevitavelmente empurram nossas datas de entrega, o que sempre seria uma conversa chata com o cliente, e eles geralmente não entenderiam o tempo que até mesmo a renderização, muito menos a criatividade, leva. Quando os artistas de efeitos não estão perdendo tempo, eles geralmente são encarregados de fazer correções de beleza. Alguns atores têm correções digitais em seus cabelos, entre muitas de suas outras características físicas escritas em seus contratos. Senão, alguns atores nem fazem o papel, e um técnico fez uma revelação bombástica. Ele disse o seguinte, nós consertamos rostos o tempo todo. Havia um antigo projeto do Harrison Ford, onde eles o inventaram, mas tivemos que remover seu queixo duplo. Ele era velho e flácido, e então fizemos uma plástica nele. Não foi nada demais, foi apenas engraçado. Engraçado, mas também ilustrativo das maneiras pelas quais as equipes de pós-produção gastam horas e dinheiro consertando coisas que não podem ser feitas no set ou poderiam ser feitas ao acaso. Esses erros não são necessariamente culpa do elenco e da equipe, mas ele disse... Há tantas horas que eles podem filmar em um dia, apenas tantas circunstâncias em um set que eles podem controlar, tantas maneiras de dizer ao Harrison Ford, olha, você está um pouco fora de forma. Em um set de filmagem, a exaustão é cozida no dia. Sem um diretor exigente, para não dizer poderoso, como David Fincher no comando, há muito pouco tempo e motivação para encerrar o dia tendo contabilizado cada último grão de cobertura possível. Mas às vezes há negligência total e nem sempre é difícil dizer quais projetos podem ter sofrido com isso. Um gerente de pós-produção disse, eu trabalhei no filme Clique e o que aconteceu lá é exatamente o que você esperaria de um filme de Adam Sandler.
eles não necessariamente filmaram tão bem quanto poderiam, mas eles apenas improvisaram e esperaram o melhor da equipe de pós-produção. Para ser justo, 2 técnicos elogiaram a Marvel, enquanto todos os outros entrevistados detonaram. Eles disseram: olha, a Marvel é um monstro e eles decidem o tempo todo. Você tem que refazer isso, você tem que refazer aquilo, e isso tudo no final custa uma tonelada. Houve um tempo em que a Marvel confiou às casas de efeitos para trabalhar os visuais em cenas que o estúdio não conseguia entender. Esses raros momentos permitiram que os artistas VFX da Marvel fossem artistas criativos, livres e engenhosos. E ele disse: acho que esse foi um dos nossos melhores momentos de trabalho. Mas isso nunca mais aconteceu. Em vez disso, eles recebem notas, e muitas vezes muito atrasadas. Notas que deixam as unidades de pós-produção com menos tempo, para não dizer menos dinheiro, para ter que executar grandes sequências que supostamente condizem com a marca Marvel. Você, o público, muitas vezes é o destinatário desses trabalhos urgentes. A iluminação será consistente muitas vezes dentro de uma única cena. As leis da física são ignoradas e as imagens parecem flutuantes. A paleta de cores do filme se torna uma bagunça. E talvez o ápice dessa fadiga criativa tenha sido Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, o filme lançado esse ano. Essa produção passou por extensas refilmagens, mas não teve orçamento de efeitos suficientes para cobrir adequadamente essa nova filmagem. Como resultado, os efeitos na sequência de abertura do filme são tão convincentes quanto um protetor de tela do Windows 98. O supervisor expressou sua exasperação, não apenas com o processo desse filme, mas com as escolhas criativas surpreendentemente inertes que o envolveram. Ele declarou: quando você vê algo como o primeiro terço do Doutor Estranho, você fica tipo: por que você não pode fazer algo mais interessante, onde você não está sobrecarregando o seu orçamento e 1000 artistas para tentar fazer algo que você sabe que vai parecer abaixo do padrão? Por que não tentar outra coisa quando você tem um bom diretor como Sam Raimi? A Marvel permitiu que a metade de trás do Multiverso da Loucura mostrasse muito mais o estilo do diretor. Mas já era tarde demais para o filme se desenrolar coeso como um todo. Ainda assim, Multiverso da Loucura arrecadou quase $1 bilhão em todo o mundo. Um coordenador de programa reclamou da Netflix e disse que para ele é de longe a pior empresa para qualquer pessoa de efeitos trabalhar. Em um filme da Vanessa Hudgens chamado Um Passado de Presente, a mando da diretora Monica Mitchell, que estava irracionalmente determinada a aperfeiçoá-lo, a equipe de efeitos do coordenador teve que refazer uma única cena de um castelo dezenas de vezes depois de completar 90% do filme. E ele ainda diz: essa diretora não entende nada de efeitos especiais e estava achando que podia tudo. Para um programa de patinação artística chamado Spinning Old, a Netflix expandiu suas demandas sobre a casa de efeitos até que essa casa não teve escolha a não ser transferir parte do seu trabalho para a Índia. Mas independentemente de os efeitos da Netflix serem terceirizados ou não, o produto final ainda pode sair mal. Não por causa de quem está fazendo esses efeitos, mas de quem os está encomendando. Um estudo de caso da série do Guilherme Del Toro, Gabinete de Curiosidades, pode explicar o porquê. Um coordenador dessa série disse que ele e sua equipe estavam quase terminando o segundo episódio da série, enquanto Guilherme estava fazendo publicidade para o lançamento de O Beco do Pesadelo, seu filme novo. Quando Guilherme voltou sua atenção para o gabinete, ele queria colocar sua impressão digital. E isso deixou a equipe de efeitos visuais para retrabalhar seus visuais meses depois de terem sido finalizados. E quase sem tempo de sobra. Por causa das dificuldades do Guilherme, o coordenador e sua equipe ainda estavam, em junho desse ano, trabalhando nos efeitos que deveriam ter sido concluídos em fevereiro. E ele disse: ele aprovou um supervisor de efeitos visuais para trabalhar ao seu lado. E agora, esse rapaz estava substituindo a nossa equipe, enquanto precisamos explicar o que está acontecendo para outras pessoas. O trabalho visual como um todo acaba sendo paralisado nesse processo. Nas casas de efeitos e entre os artistas freelance,
Há uma mistura de confusão e esgotamento. Assim como sets podem ser exaustivos, sentar na frente de um banco de monitores por 14 horas por dia também pode ser muito puxado. E uma fonte que falou com The Factor disse que deixou a indústria há mais de um ano devido a esse estresse. Outro disse que muitas vezes as pessoas ficam perdidas no molho, olhando para os quadros repetidamente até que mal sabem o que estão olhando. Muitos desses artistas não podem recusar um trabalho, em parte porque precisam comer, mas também porque não podem deixar um cliente insatisfeito, por mais irracional que seja. Uma outra fonte que abandonou recentemente a ocupação disse: olha, realmente se torna quão amigável você é com o cliente. Você quer manter seu trabalho, você quer obter mais trabalho deles. Em caso afirmativo, você pode dizer: não vamos cobrar o excedente nesse aqui. Você não quer chegar na Marvel e dizer: ei, você mudou de ideia, só que isso vai te custar mais $100 mil. Então acabamos tendo que dobrar nosso trabalho para deixar a Marvel feliz enquanto eles nos dão mais de 100 fotos em um mês. A Marvel não está sozinha em pressionar conscientemente e inconsciente casas e artistas. Trabalhos futuros com cada cliente sempre parecem estar em jogo, principalmente se o cliente for um serviço de streaming, como Netflix, que, aliás, está sob enorme pressão para acompanhar a concorrência. A pressão que qualquer cliente sente é repassada, como todo o resto, para a equipe abaixo da linha. Um artista de Flame descreveu o problema assim: é como se você contratasse alguém para vir e reformar seu banheiro. Então, ele chega e diz: bem, a verdade é que eu quero adicionar uma segunda coisa aqui. Mas você pode fazer isso pelo mesmo orçamento? Um empreiteiro diria que não. Mas em nosso mundo, você não pode dizer não. Quando as casas não dizem não, a carga de trabalho recebida muitas vezes pode ser atribuída a artistas de nível júnior que não têm treinamento formal suficiente. Ou a casa designada é um estúdio boutique, um com menos capacidade de produção, ou um que pode não se especializar no tipo de efeito necessário, ou seja, efeitos de criaturas e subaquáticos, contribuindo com o trabalho que uma casa maior não tinha capacidades para lidar. Como resultado, esses artistas são frequentemente solicitados a fazer trabalhos dos quais eles sabem que não vão se orgulhar. Esse é o ponto em que a arte se torna um trabalho ocupado. Apenas mais uma coisa em que as pessoas precisam tirar das suas mesas. Uma fonte disse que sabe que o trabalho pode acabar parecendo áspero na tela, mas muitas vezes é o melhor que eles podem fazer devido à filmagem, tempo e recursos disponíveis. Também foi dito o seguinte: nesse último programa de TV em que participei, houve uma cena e esse cara foi iluminado por trás com tanta força que tinha um arco gigante ao redor de seu corpo. Tivemos que entrar e pintar aquela borda dura e socá-la. E ele se transformou em um mingau. E eu nem quero colocar essa cena pra fora, mas é isso que o cliente quer. Então é tipo, tá, tudo bem. Espero que a minha marca d'água, o meu nome não esteja nela, porque as pessoas vão se perguntar o que aconteceu aqui. Em 2019, os Estados Unidos gastaram mais de 65 bilhões em produção de TV e cinema. Um número consistente desde pelo menos a década anterior. Mas apesar do tamanho da indústria cinematográfica nos Estados Unidos, o mundo dos efeitos dentro dela não é sindicalizado. E é aqui que a gente vai entrar nessa questão controversa. Um produtor de efeitos visuais afirmou: a indústria precisa se sindicalizar, ponto final. Os filmes baseados em efeitos visuais dominam as bilheterias e, como indústria, simplesmente não vemos os retornos que deveríamos. Outros sindicatos abaixo da linha pegam os resíduos dos shows e os usam para beneficiar o sindicato. Saúde, previdência, educação continuada. Nós do VFX não temos nada disso. E há um outro agravante além desses direitos. Os artistas de efeitos visuais permanecem à mercê de seus empregadores e não têm permissão para exibir seu trabalho, porque os estúdios protegem os cortes finais de seus filmes e programas com zelo incomum. Como trabalhadores de efeitos visuais, eles precisam ter um showreel do seu trabalho à mão para mostrar a outros empregadores em potencial ou a novos clientes em seu local de trabalho atual. Mas esses rolos são muito mais difíceis para os artistas compilarem do que você imagina.
Essas não são pessoas que podem usar bobinas de amostras complicadas conhecidas como separações, que são contratadas pelos estúdios para mostrar como seus efeitos são feitos. Nem se podem se dar ao luxo de fazer uma separação própria para se exibir. Break Apart são extremamente caros e demorados para produzir, e os estúdios não querem segredos de produção não autorizados potencialmente vazando para o público em geral. O controle de seu conteúdo é fundamental para a prevenção de spoilers, licenciamento e reutilização futura de ativos. E o termo ativo não significa a ideia por trás de uma história em si. Os efeitos são reciclados da mesma forma que os personagens da franquia, e talvez com mais frequência. Muitas pessoas da indústria aconselham o público a observar o céu na próxima vez que você estiver assistindo um filme ou uma série de ficção científica, porque isso provavelmente é extraído de algum outro ativo do qual eles estão compondo e construindo. Quando a Marvel filmou a sua série Cavaleiro da Lua para o Disney Plus, um coordenador de programa disse que a estrela Oscar Isaac não estava nem perto de qualquer uma das filmagens do personagem título em que eles trabalharam. Em vez disso, eles trabalharam com o Cavaleiro da Lua fantasiado digitalmente ativo, que havia sido passado para eles por outra casa de efeitos. Essa não será a última vez que esse ativo será usado. E a Disney será sempre proprietária desse ativo. E nenhum artista de efeitos visuais jamais o deterá. Com esses ativos tão preciosos, os artistas mais jovens costumam ter sorte se conseguirem um kick time do seu trabalho para mostrar aos possíveis empregadores. Um artista revelou que muitos deles são forçados a piratear seu próprio trabalho da internet apenas para que tenham algo para mostrar ao lado de seu currículo. E quem sabe se eles ainda terão tempo para fazer isso, porque mais um trabalho está sempre por vir. A ameaça de uma greve da Aliança Internacional de Funcionários de Palco Teatral no outono americano passado deixou os estúdios um pouco mais excitantes em sobrecarregar seus fornecedores. Mas quando o acordo foi fechado, essa excitação diminuiu e um coordenador disse que agora há pouco alívio no horizonte. E ele disse: olha, toda a indústria parece um pouco deprimida após o anúncio das fases 5 e 6 da Marvel, especificamente por causa da quantidade insana de trabalho que será por nossa conta. Eles não são os clientes atraentes que costumavam ser. E muito esgotamento está se instalando. Um técnico lembrou com carinho de todo o trabalho de efeitos que eles fizeram no Ford vs Ferrari, um filme de James Mangold. Essa produção uniu efeitos práticos e efeitos visuais com grande destreza. E então veio a turnê de imprensa, no qual Matt Damon disse ao aficionado de carros Jay Leno que quando se tratava de sequências de direção do filme, nada era CGI. Tudo isso foi câmera. O técnico e os seus colegas presenciaram isso com irritação. Eles disseram: nós colocamos toneladas de CGI naquelas cenas. Eles trabalharam duro no set, fazendo o máximo de coisas práticas que podiam, mas sempre haviam coisas a serem adoçadas. E pensamos: cara, você é um mentiroso saco de lixo. Você não sabe do que está falando. Esse mesmo técnico foi convidado para uma exibição especial de Pantera Negra para artistas de efeitos visuais. Mas quando o representante da Marvel apareceu para apresentar o filme, eles estavam tão cheios de si e não paravam de falar como o que eles estavam fazendo era a reparação cinematográfica. Os artistas ficaram perplexos e disseram: isso é inacreditável, completamente desconexo com a realidade. Nós estávamos lá para ver nossos companheiros, mas no que dizia respeito à Marvel, eles estavam na vanguarda dos movimentos dos direitos civis. Isso é completamente discordante. Um tipo diferente de discordância inevitavelmente acaba afligindo o produto final. Em 2019, o venerável diretor Martin Scorsese escreveu um artigo de opinião no New York Times criticando a indústria cinematográfica e a Marvel em particular, por abandonar inteiramente a arte do cinema em favor de fazer o que ele chamou de produtos perfeitos fabricados para consumo imediato.
Mas agora que você ouviu falar dos artistas e supervisores, você sabe que esses não são, de forma alguma, produtos perfeitos. Muitas das pessoas que foram entrevistadas para os depoimentos que compõem esse primeiro episódio estavam orgulhosas do trabalho que fizeram em projetos que incluíam Okja, The Walking Dead e filmes feitos para a TV que vão ao ar no Hallmark Channel. Outras vezes, eles sabem que o trabalho poderia ser melhor. Um gerente de projeto teve que remasterizar toda a série de TV Malcolm apenas para anotar fantasmas que acompanhavam a imagem de um ator por uma fração de segundo no produto final. Outro artista que trabalhou em 300, a Ascensão do Império, disse: olha, a série foi filmada na Romênia. Esses personagens estão em um estúdio de som de tela verde, estão todos em barcos, mas os barcos não se movem, não há movimento oceânico. Então, adicionamos o movimento de balanço 2D. Esse material é um brinde e você sabe que estava em um estúdio em algum lugar. Há alguma esperança entre os trabalhadores abaixo da linha em Hollywood. Muitos deles foram autorizados a trabalhar remotamente em tempo integral. Após a pandemia do coronavírus, e muitos estúdios e casas se contentaram em manter essa configuração em andamento. Além disso, essa fase digitalizada do cinema pode evoluir em breve para uma produção 100% virtual, com telas verdes e telas azuis permanentemente substituídas por cenários virtuais. O tipo usado pela Disney para produzir a série The Mandalorian. Enquanto Mandalorian, como Ford vs Ferrari, teve mais do seu quinhão de adoçantes feitos na pós-produção, as equipes desses projetos construíram uma produção usando o Unreal Engine, que é uma tecnologia desenvolvida pela primeira vez para jogos, que foi rapidamente adotada pela indústria cinematográfica. Esse tipo de tela não apenas ajuda os atores no set a entrar no personagem, mas eles também serviram como uma forma avançada de pré-visualização para os trabalhadores no back-end, especialmente em termos de iluminação. O resultado foi um sucesso absoluto, tanto criativa quanto financeiramente, e o show serve como um sinal potencial para onde a pós-produção está prestes a se dirigir. Produtores e outros cidadãos de alto nível de Hollywood podem demorar para adotar a produção virtual, mas aparentemente será neste lugar onde as casas de efeitos poderão liderar e não o contrário. Enquanto o supervisor observou que closes em um set virtual podem ser complicados, outras pessoas estão mais otimistas, enaltecendo essas ferramentas de produção virtual e também o potencial de tornar os visuais mais limpos e, ao mesmo tempo, facilitar as vidas dessas equipes. Um supervisor disse que achava que 70% das tomadas de produção virtual de Mandalorian ainda precisavam de retoques, mas esse trabalho extra poderá ser drasticamente reduzido em breve. Os VFX que sofrem muitas vezes estão trabalhando horas extras não remuneradas com empregos não garantidos, sem assistência médica ou esperando meses para receber pagamento. Não existe um sindicato para proteger os trabalhadores do VFX de más condições, e as leis dos trabalhadores estatais sendo violadas parece ser a norma. No papel, os orçamentos de efeitos para esses filmes parecem enormes. Por isso, muitas pessoas assumem que eles devem ser muito bem pagos. Mas na verdade, e na realidade, não são. Ao que parece, muitos funcionários de VFX estão ganhando algo em torno de $40 mil por ano. Por sua vez, as empresas de VFX não podem lucrar e estão saindo do negócio. E os artistas precisam se tornar trabalhadores migrantes que precisam seguir o trabalho, em grande parte por causa de vários subsídios governamentais criados para atrair trabalho de diferentes países. A comunidade VFX é amplamente contra esses subsídios, mas encontrar uma maneira de lutar contra eles e sobreviver ao mesmo tempo é uma luta. Parte da questão é que geralmente os artistas VFX são vistos como apenas uma tonelada de nomes em uma lista no final de um filme, e não como indivíduos, facilitando a marginalização dos seus esforços e condições de trabalho. Mesmo os principais tomadores de decisão de uma equipe de filmagem, como o diretor, geralmente não têm interações pessoais com o pessoal do VFX, facilitando a marginalização de seus esforços e condições de trabalho. E uma grande questão é que os sindicatos não são necessariamente a resposta, pois isso não impedirá que os estúdios enviem ainda mais tudo para o exterior. As pessoas que estão ganhando dinheiro estão no topo.
Os estúdios podem atribuir 80% do orçamento de um filme à pós-produção e efeitos visuais. Então, quando eles vão filmar, eles basicamente folheiam todo o material e pensam, bom, isso aqui pode ser corrigido na equipe de pós-produção. Se você é um estúdio que produz um filme e conta com algumas centenas de pessoas com computadores em um prédio para criar basicamente o filme para você, você não vai tomar o mesmo tempo e cuidado que um cineasta independente pode levar para realmente criar, produzir as cenas que você deseja. Eu trouxe para vocês um pedaço de uma discussão de profissionais do VFX. A discussão gira em torno de sindicatos. Vocês vão ouvir agora diálogo por diálogo. Um deles diz, olha, eu não acho que os sindicatos possam ser a solução. Eles podem trazer o seu próprio conjunto de problemas. O que realmente precisa acontecer é o nascimento de outras indústrias cinematográficas, ou múltiplas, nos Estados Unidos. Hollywood é um monopólio corrupto que resultou de absolutamente nenhuma competição. Eles podem fazer o que quiserem, praticamente sem consequências. Produtores e executivos são tão cegos para o mundo do VFX porque simplesmente não sabem nada sobre o processo. As carreiras dos produtores e similares estão ensopados em nepotismo, network e raramente precisam entender ou provar alguma coisa. Eles nunca tiveram que subir em um set de filmagem e realmente não conhecem o artesanato da produção de filmes. Eles conseguem seus empregos conhecendo as pessoas certas e em seguida basicamente dizem para repetir o mesmo comportamento atualmente em prática. Eles simplesmente não sabem de outra maneira e não há espaço para inovação ou tentar coisas novas porque seus empregos não estão em risco. Precisamos de pessoas nessas posições de chamada que realmente fizeram algo além de sugar e esquivar. É bem simples. Fazer isso acontecer, no entanto, levará a um colapso completo da indústria e do modelo atual, ou uma mudança coletiva de mentalidade, que tem cerca de 0% de chance de acontecer. Então outra pessoa respondeu e disse, olha, isso tudo que está acontecendo é culpa desse capitalismo estúpido. Então outro profissional respondeu e disse, isso não é culpa do capitalismo. Você precisa pesquisar um pouco mais a economia e parar de usar palavras-chave como capitalismo quando não entende as definições reais dessas palavras. Os problemas que a indústria de VFX está enfrentando são resultados de uma falta de concorrência e monopólio nos estúdios e da restrição dos mercados para os serviços. Isso não é capitalismo. É mais próximo do coletivismo ou do estatismo corporativista. Estes são realmente os mecanismos do socialismo, não do capitalismo. Nós precisamos de mercados livres, não de mais sindicatos e regulamentação. A falta de concorrência e o capitalismo de livre mercado talvez seja o maior problema que a indústria enfrenta como um todo. Então outro disse, olha, na realidade a indústria do VFX tem todo o poder, mas não sabe como manejá-lo e está muito ocupada perseguindo o próximo salário para conseguir aprender. Então primeiro voltou e disse, eu acho que a comunidade do VFX precisa reavaliar como ela opera, porque são necessárias quantidades incríveis de engenharia e ciência para criar até uma simples gota de água. Mas é quase impossível explicar como isso foi feito para uma pessoa comum, porque a maioria das pessoas com VFX não tem como comunicar seu valor ao resto do mundo. Então, o outro disse, isso eu concordo. Como eu disse antes, os sindicatos não são a resposta. E eles criam seu próprio conjunto de problemas e tornam a indústria muito mais exclusiva para um círculo apertado. Bom, no próximo episódio vocês vão ouvir coisas ainda mais densas a respeito do trabalho envolvendo a Marvel, então tem muita coisa ainda pela frente. Eu acredito que muita coisa que já foi estabelecida vai facilitar com que vocês tenham um entendimento mais rápido em relação a tudo que vai ser exposto ainda nos próximos episódios, inclusive no de amanhã. Mas entrando agora para dar a minha opinião. Esse mercado é um mercado que eu realmente desconhecia e não fazia ideia da gravidade do que estava acontecendo, até porque realmente algo que eu mencionei aqui, que é que os valores orçamentários dos filmes que estão relacionados a essa questão de produção, de VFX, era o que realmente fazia com que eu tivesse a impressão de que as pessoas que exerciam esse trabalho, que exercem esse trabalho,
fossem muito bem pagas. Até porque, se tratando de filmes da Marvel, os orçamentos são gigantescos e acima da média comparado a outros filmes. Bom, eu não sou fã da Marvel e eu também não assisti os filmes da Marvel. Eu até vou comentar um pouco mais no episódio depois, uma experiência que eu tive quando era pequeno. Se tratando desse legado da Marvel, que começa com o filme Homem de Ferro, a gente vai ver isso posteriormente. Para falar a verdade, eu até fui dar uma olhada na lista, e o único filme que talvez eu tenha visto algumas cenas é Os Primeiros Vingadores, porque eu lembro que eu estava na casa de uma pessoa em 2012 e o filme estava passando na TV porque o indivíduo colocou no DVD. Então eu tenho a lembrança de uma cena do ator Chris Evans, que é o Capitão América, sentado com outros heróis, e eu lembro especificamente que tinha um martelo, que eu acho que é do Thor, e eu não lembro exatamente muito, mas eu sei que eles tentavam, era como se fosse uma brincadeira de tentar levantar o martelo. Então é essa a lembrança que eu tenho, porque eu não assisti o filme até o final. Eu lembro que daí eu tinha que cortar o cabelo, então eu desci, e é basicamente a experiência que eu tenho. Eu acho que um pouco depois disso, alguns meses depois, casa de uma outra pessoa, e essa pessoa falou: eu tenho um filme muito bombástico pra você assistir, é um filme incrível, e ele tem uma mensagem maravilhosa e não sei o que. E aí ele colocou o filme do Thor, que é o primeiro filme. Então eu não lembro muito assim da história, não é um filme que me impactou. Eu lembro do ator, eu lembro que ele tinha o irmão dele, que era o vilão do filme, e é basicamente isso que eu me recordo. Então, puxando toda a lista dos filmes da Marvel, eu conferi 2 filmes deles. Essas séries que estão no Disney Plus eu também não conferi. E no máximo eu tive uma experiência muito intensa com aquela minissérie WandaVision, porque veio anúncios a rodo pra mim dessa minissérie. Foi assim, meses e meses e meses de anúncio, assim, aqueles anúncios obrigatórios, né, que você não tem como pular. Então isso veio várias vezes pra mim e eu pensei: estão tentando me fazer assinar o Disney Plus, mas eu não vou fazer isso. Eu sei que esse movimento da Marvel tem um mutirão de fãs, e é por causa desse sucesso todo que até mesmo pessoas como eu ouvem falar, até porque também agora eu trabalho especificamente um pouco com conteúdos envolvendo a indústria, histórias, eu sempre fico atento ao que está aparecendo, eu recebo muita coisa e obviamente eu leio e acabo tendo acesso a muita informação. Mas, no geral, quando você olha para esse quadro todo e para o que esses filmes representam para as pessoas, para quem confere, para quem é fã, para quem assistiu uma vez e não vai assistir mais, você olha para a quantidade de pessoas que estão envolvidas. E isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção, ali nos créditos finais, o número de pessoas que participam do filme, seja na pré-produção, na produção, na pós-produção, é um número grandioso. Logicamente, quando se trata de filme, você pensa muito na pompa toda de Hollywood, então você não se pergunta: será que essas pessoas estão sendo bem pagas? Até porque não faz sentido pensar nisso, porque os orçamentos realmente são gigantescos, são volumosos, são grandiosos. Às vezes um ator desses filmes ganha 50 milhões de dólares, 40 milhões para fazer 1, 2, 3 filmes de uma vez, 10 milhões, 20 milhões. E são pessoas que são muito bem pagas, que ganham mais do que toda uma equipe junta, trabalhando arduamente numa função que qualquer deslize será ridicularizada para o mundo todo, como a questão dos efeitos especiais tem sido especificamente, até porque várias produções recentes da Marvel estão sofrendo com isso. Eu vou ser bem franco com vocês. Eu já fiz várias histórias aqui envolvendo atores, cobrindo Hollywood em algum aspecto, e uma das histórias que mais me impactou é a do Olhos Famintos, porque aquele caso ali é inescrupuloso, e o fato desse meio ser permeado de coisas erradas e pessoas erradas realmente te distanciam de qualquer simpatia em relação a muitas coisas, como eu acho que eu tenho uns 2 meses que eu vi uma atriz dizendo, ela estava reclamando da vida financeira dela, e ela disse assim: se eu quisesse parar agora e ficar 6 meses sem trabalhar, eu não posso, porque o dinheiro que eu recebo fazendo, ela faz minisséries, ela participa de uma série, não é suficiente para manter o padrão de vida dela, e ela tinha acabado de comprar uma casa de $1 milhão. Então, você lê umas coisas assim, você pensa, a realidade que essas pessoas vivem é completamente outra.
Mas nesse caso aqui, nós não estamos falando de atores, nós não estamos falando de diretores, de produtores, de pessoas muito bem pagas, bem vistas e adoradas pela mídia. Estamos falando de pessoas às quais os nomes nem são públicos, porque elas não podem se apresentar, porque obviamente vão sofrer retaliação. E essas atitudes vindo de uma empresa que faz parte da Disney, pessoalmente não me choca, mas me enoja ainda mais, considerando que a Disney tenta fazer tanta coisa, se mete na política dos Estados Unidos, tenta decretar leis, criar costumes, hábitos e ditar um monte de regras. E eu vejo que eles tentam dizer tanto para as pessoas a forma como elas devem viver, e assim, eu falo isso porque recentemente vazou, era uma sessão entre funcionários, assim, de alto cargo, e eles estavam dizendo o que eles queriam propagar nos filmes deles, o que eles queriam incentivar, como eles achavam que deveriam mudar a subcultura americana, e isso vazou, uma emissora americana divulgou aquilo, assim, um horror, e a Disney até nem quis comentar em relação a isso, disseram sem comentários, não vamos comentar nossas reuniões pessoais. E você vê que enquanto eles se apresentam como os donos da moral, os funcionários ali do baixo clero estão sendo explorados até a última gota. Isso se traduz em uma empresa que só quer dinheiro, e é lógico que todo mundo aqui tem consciência disso, mas uma empresa que quer ter muito poder. E poder até onde puderem. E considerando que até esse ponto, o momento em que gravo esse episódio, com todas essas denúncias vindo à tona, a Disney não se manifestou, a Marvel não se manifestou, significa o quê? Que eles não querem se manifestar porque fazer isso que eles estão fazendo está rendendo. E o que o público não vê, o público não sente, as pessoas não vão se revoltar, não vão sair, não vão fazer protesto. Não estou dizendo que as pessoas têm obrigação de sair por aí fazendo protesto em nome da equipe de efeitos visuais, não é nada disso. Mas eu estou dizendo em relação a como as águas se movimentam a esse mundo artístico. E essas pessoas são artistas, eles são artistas, o trabalho deles é essencial e é muito bonito. Eu não sou uma pessoa que fica reparando em CGIs, para ser sincero, o CGI tem que ser muito ruim para que eu observe, porque senão eu não sou, eu sou mais apegada à trilha sonora. Então, às vezes, se eu acho aquela musiquinha tocando ali no fundo, o instrumental, falo, nossa, podia usar melhor isso aí, tá feio esse arranjo, não combina, que preguiça. Eu sou mais focado nisso, às vezes também a edição de quadro, me incomoda a montagem, mas CGI não é uma coisa que super me chama atenção, mas é lógico que tem CGIs que são assim horríveis, e é claro que eu estou falando assim de outros filmes de baixo orçamento, mas aí é justificável, é baixo orçamento, então você não tem como exigir movimentos super realistas, mas aqui nós estamos falando de produções diferentes. Estamos falando de pessoas diferentes, pessoas às quais eu simpatizo, pessoas que estão sendo sugadas e pessoas que estão sendo exploradas e aparentemente não conseguem recorrer a ninguém. Quanto tempo essa condição irá permanecer, eu não sei e não faço ideia realmente, a menos que haja um movimento muito grande, e acontece que o número de artistas, de pessoas que executam esse tipo de trabalho não é numerosa. Então, às vezes, é mais difícil causar barulhos quando você está em poucos. E o tipo de sofrimento pelo qual essas pessoas estão passando também não é algo o qual pode ser gravado em um vídeo, ser jogado na internet, as pessoas vão assistir e vão se comover. Porque é aquele tipo de sofrimento silencioso, difícil de ser explicado, difícil de ser mostrado com poucas palavras. Para uma circunstância como essa, é mais difícil de provar para os outros que algo assim requer uma mudança. E como vocês mesmos ouviram, esse braço da indústria é relativamente novo, está crescendo e ainda não tem espaço e nem força para brigar com quem realmente está na frente ou é um gigante. Tem depoimentos muito comoventes no episódio de amanhã. E uma das coisas às quais eu pensei muito enquanto eu trabalhava no roteiro era o quanto eu conseguia me identificar pela simples questão da edição. Eu vou explicar mais ou menos como funciona a edição dos vídeos aqui do canal para quem não tem uma noção disso, porque na verdade quem nunca viu edição de perto, trabalhou com algo parecido, ou então atuou com alguém que faz isso, realmente não tem uma visão de como o processo de edição funciona. Porque eu não tinha um entendimento de como a edição funcionava até que eu precisasse me envolver com edição. Quando eu gravo um vídeo aqui para o canal, ele pode ter um tempo de duração um pouco dolorido. Por quê? Se um vídeo sai aqui, vamos imaginar, de 45 minutos, você pode dobrar ou, em alguns casos, depende, triplicar a duração da gravação. Existem histórias que são relativamente mais fáceis de gravar
Isso é uma coisa da qual é difícil de explicar. Tem algumas histórias que são mais leves, tem outras que são mais medianas e tem outras que são puxadas, pesadas, cansativas e até mesmo desesperadoras. Histórias que por algum motivo ou outro acabam exigindo uma força física que é inexplicável. O cansaço ele bate e você realmente já está assim, né? Literalmente muito, muito cansado. Eu já tive várias experiências assim e a última ela superou todas as outras, sendo a pior de todos os aspectos e de tudo que eu já tinha enfrentado no gênero. Então o que acontece? Esse vídeo bruto precisa ser polido. Os erros, os tropeços, as pausas, às vezes as coisas que eu preciso refazer precisam ser removidas, tiradas, e aí vai ficar apenas o material líquido. As gravações, quando esse corte acontece, esse vídeo vem para a minha mão e é aí que eu entro. Eu começo a montar toda a trilha sonora, então eu penso na trilha que vai usar. Às vezes eu demoro muitas horas em uma cena específica porque eu fico testando várias músicas ali, essa combina, essa não combina. Às vezes tem cenas que exigem uma música muito diferente, da qual eu não tenho acesso, e aí você fica quebrando a cabeça para tentar achar uma coisa mais parecida. Às vezes é uma cena melancólica, às vezes é uma cena que exige uma música que você nunca usou, às vezes nunca vai usar de novo, mas aquela cena é um diferencial, porque eu trato cada história aqui com um carinho muito grande. Eu tento tratar os projetos com uma qualidade cinematográfica naquilo que eu posso oferecer. E eu acho que as trilhas sonoras, eu acho que as músicas são muito importantes para causar um impacto, uma atmosfera e gerar essa sensação mais familiar que muitas pessoas às quais me assistem conseguem sentir e serem tocadas pela mensagem como um todo. Então, além das trilhas, tem a questão dos efeitos sonoros. Tem vídeos que necessitam de mais efeitos sonoros, tem vídeos que não. Isso varia muito da história. Então, às vezes, por exemplo, no julgamento, na saga do Johnny Depp versus a Amber Heard, eu optei por não usar efeitos sonoros. São o quê? Aqueles shots, aqueles baques de impacto, pam, aqueles efeitos que enriquecem mais o momento, que ampliam a dramatização, que geram um impacto em uma fala, em uma frase, em uma pontuação. Johnny eu optei por não usar, porque como eu estava narrando literalmente os depoimentos, como se eu fosse o Johnny Depp, depois como se eu fosse Amber Heard, ou então como se eu fosse as inúmeras testemunhas que passavam, eu realmente achei que poderia ser complicado ficar para cada coisa bombástica que alguém soltava ali no tribunal. Eu pensei, isso é complicado porque a gente está falando de um julgamento, não de uma outra história que eu trago aqui que já passou por suposições pela polícia e etc, que foi comprovado, desmentido e por aí vai. Então eu optei por ficar só com as trilhas e trilhas até mesmo mais neutras. Vocês podem ver que durante a saga eu não usei aquelas trilhas inclusive que eu amo muito, que são aquelas que são mais... que você fala, uau, algo está acontecendo aqui, para realmente não pesar tanto de um lado ou para o outro. Para manter a condução da história intacta sem induzir alguma opinião ou perspectiva de valor. Até porque eu mesmo, você sabe, eu falei várias vezes, eu comecei o julgamento sem ter opinião, então eu fui tendo a minha própria opinião ao longo do julgamento. E hoje é tudo bem claro o que eu penso a respeito desse processo. Então, em relação à minha decisão de efeitos sonoros, de trilhas mais limpas, fazer as montagens da saga do Johnny Depp era uma coisa que não me custava tanto tempo, mas ainda me custava tempo porque os vídeos eram grandes. Vocês podem ver que a maioria dos vídeos iniciais ali do episódio 1 ao episódio 10, que é toda a estrutura do julgamento, havia episódios de 1h30, sendo o penúltimo antes do veredito, tendo 1h50 minutos. Aquele episódio, além de demorar muito para ser gravado, levou também alguns dias a mais para ser editado. E quando ele foi levado ao ar, o júri já tinha pronunciado o seu veredito. Mas o meu trabalho não fica apenas nas trilhas, nos efeitos sonoros, naqueles momentos que eu sempre tenho que estar atento e pensando, o que fica melhor com essa cena? Eu também coloco as imagens, as fotos, os vídeos. Eu não faço esse enquadramento que vocês veem, por exemplo, aqui agora, que é, né, a gente chama aqui, os termos que nós chamamos aqui é muito interessante, eu chamo de encaixotar. Encaixotar é quando fica assim as telas divididas. Eu não divido as telas, mas eu apenas vou montando as fotos e vou colocando dos seus momentos específicos. Então, na edição, eu não estou falando de todo o trabalho que eu tenho antes com a pesquisa e depois com as imagens, de criar pastas para deixar tudo organizado, para facilitar esse processo de montagem depois. Então, esse é o meu trabalho.
Eu passo por todo o vídeo, eu passo colocando várias fotos, vou até a análise, tento ver se às vezes ficou algum erro, alguma coisa, alguma frase que eu repeti 2 vezes, e às vezes vários erros passam por mim, e esse vídeo vai para minha irmã, e a minha irmã ela começa a fazer o processo de edição, ou seja, ela começa a fazer os efeitos especiais, às vezes as transições, e ela também tem essa habilidade ali, as caixas iniciais que vocês veem, que são a divisão de telas, é um padrão, vocês já perceberam aqui todo vídeo como começa e todo vídeo como termina. As minisséries que não são procedurais, diferente dessa aqui, elas têm o efeito de congelamento no fim, então tem toda uma estrutura bem organizada no qual a gente consegue trabalhar em cima. Depois que tem todo esse trabalho de efeitos especiais, da edição das cenas, de enquadrar as imagens, de dividir as telas, o vídeo retorna para mim mais uma vez, porque eu preciso colocar os sons naquela divisão de telas do começo e na divisão de telas do final, o mini trailer do começo. Então eu faço a trilha sonora, eu vejo aonde vai ter a minha voz, onde não vai ter, onde eu vou aparecer, não. E aí encaminho para minha irmã e ela faz toda a outra estrutura do trailer, efeitos, montagem de fotos aqui e tal, e etc. E aí depois que eu coloquei os sons, e quando não tem trailer sempre tem uma cena do começo, aí eu preciso selecionar a cena, às vezes minha irmã seleciona uma cena e aí coloco a música, devolvo para ela, ela coloca para renderizar. O processo de renderização hoje ele é muito mais rápido porque a gente vai entendendo ali a funcionalidade do computador, do notebook, ou seja, até chegarmos hoje em um notebook que renderiza super mais rápido, mais depressa e também que consegue fazer a renderização sem o problema que nós tínhamos, inclusive no ano passado, que era horrível. Para vocês terem uma noção, a gente tem um notebook aqui, que é um computador da minha irmã, e esse computador ele não tinha muito tempo, acho que ele tinha o quê? Uns 2 anos só. E quando começamos a fazer esses vídeos, os casos criminais, no segundo vídeo, que era um vídeo de 38 minutos, é aquele caso da Lakeisha Jones, a moça que todos os filhos dela foram sequestrados, o vídeo ele salvava até um ponto, tipo 20 minutos, aí quando a gente abria, o arquivo estava corrompido. Aí tentávamos de novo, aí salvava. Aí chegamos no vídeo do Dr. Dead, eu acho que é o 4º ou 5º episódio da série. O vídeo do Dr. Dead são 2 episódios, é episódio a parte 1, parte 2. Para vocês terem uma noção, foi um sofrimento inigualável para renderizar o episódio 2 do Dr. Dead. É uma sensação desesperadora você estar ali com o vídeo pronto, com o material pronto e você não conseguir renderizar, porque o computador não conseguia suportar todo aquele trabalho. Estou falando de um vídeo de 38 ou 39 minutos. Esse computador nunca mais foi o mesmo depois que começamos a salvar os vídeos ali. Eventualmente nós percebemos que não tinha mais como continuar salvando os vídeos nele, porque conforme o tempo foi passando, eu fui me especializando em trazer histórias grandes, e aí chegava num ponto em que um vídeo de 1 hora não queria salvar, e não salvava. E isso novamente era uma sensação desesperadora. Nós tivemos vários casos aqui de episódios que estavam programados para serem lançados, por exemplo, na terça-feira, e não saía porque não havia renderização. Ele não era renderizado. Literalmente a gente chegou a fazer turnos de madrugada. Para vocês terem uma noção, quando íamos concluir um vídeo, colocávamos para renderizar e essa renderização demorava 6 horas. Quando a renderização chega em 99%, aí começa o processo de mixagem. Daí ela demorava 4 ou 6 horas. Às vezes ela demorava o mesmo tempo da renderização. Então se a gente está falando aqui de 6 horas de renderização mais 6 horas de mixagem, dava 12 horas. Gente, isso aqui não é exagero. Então muitas vezes a gente tinha que fazer turno de madrugada porque a gente sabia que se a renderização desse algum defeito, porque às vezes mesmo concluindo a renderização, depois da mixagem, quando você ia olhar o vídeo, ele estava incompleto, estava corrompido, e a gente até hoje não consegue entender o que fazia o vídeo salvar ou não. Por exemplo, teve uma situação que renderizamos um vídeo, salvamos um vídeo, subi para o YouTube. Quando eu conferi o vídeo no YouTube, eu percebi que tinha um erro, assim, um erro inadmissível, tinha que consertar aquele erro e salvar de novo. Pois vocês acreditam que o vídeo não queria salvar? Então, a gente sabia que dava para tentar 2 vezes num dia salvar um vídeo. Então, se por exemplo, se pela madrugada aquele vídeo não ficasse pronto, ele não ia ao ar no outro dia. Então, às vezes, nós íamos deitar e o vídeo estava ali 90% em renderização.
E você precisa fazer o quê? Quando o vídeo acaba, você tem que subir para o YouTube, porque demora muito também o YouTube. Porque além de subir, depois o vídeo passa por um processo de avaliação do YouTube. E às vezes, quanto maior for o vídeo, mais demorado é. Temos que ficar colocando despertadores para ficar, às vezes, acordando de madrugada. Parecia um zumbi, assim. Ia lá no computador e via se o vídeo tá em 100%, mas tava mixando. E muitas vezes, gente, às vezes estava assim, exausto de sono. O vídeo renderizou, mixou, tá lá o arquivo, subia pro YouTube. Quando subia pro YouTube, aí acordava de manhã, colocar a capa, o vídeo está aprovado, o YouTube aceitou, legal. Aí eu pensava, peraí, esse vídeo tem 20 minutos? Mas esse caso tem 40. Ou seja, a renderização falhou, veio corrompida. Então esse era um drama muito recorrente que nós tínhamos, era uma coisa muito árdua e nós enfrentamos isso, esse tempo assim alongado de renderização até a estreia da minissérie Sob a Bandeira do Céu. Só pra você, o terceiro episódio, gente, ele não queria salvar de jeito nenhum. Eu cheguei a pensar ainda que não ia sair no prazo, né? Que a minissérie foi exibida em 3 dias. Eu pensei, acho que não vai sair isso aqui, porque tá difícil. Ele não queria salvar. Era um vídeo de 1h30. A gente sabia, quando chegava 1h, você já ficava nervoso. Se o vídeo dava 1h30, você já pensava, ai meu Deus, prepara pro drama. E, incrivelmente, teve alguns vídeos que eles salvavam, renderizavam, sem qualquer problema. E tinha outros que não. Então, dependia muito, se tinha muitas imagens, muitas fotos. Quanto mais fotos, mais pesado fica aquele material no final. Quando tem menos fotos, por mais que ele seja grande, ele tem uma maior chance de salvar sem problemas, sem atrasos. Então, às vezes, esses turnos de ficar acordando de madrugada eram muito constantes, porque aquele computador precisava salvar e aquele computador era essencial para a edição. Então, enquanto o vídeo não fosse salvo, aquele computador ficava parado. O episódio, a minissérie dos Turpin, o Escape da Casa dos Horrores, antes da minissérie Sob a Bandeira do Céu ir ao ar, eu já havia gravado a minissérie. E ela foi exibida o quê? No mês passado, em setembro. E eu gravei em maio. Os Turp. Por que ela demorou tanto para vir ao ar? Os 2 episódios do Turp eram para ser cortados no intervalo de renderização do último episódio do Sob a Bandeira do Céu. O que aconteceu? O último episódio demorou 3 dias. Foram 3 dias tentando salvar aquele vídeo até que ele salvou a tempo. Literalmente, ele salvou horas antes de ir ao ar de manhã. Aqueles 3 dias que estavam programados para dar atenção especial ao caso dos Turpin foram bloqueados. E o que aconteceu? Nós trabalhamos com um cronograma, com prazos, episódios específicos que tem que ir ao ar toda semana. No caso do Turp, por ser um vídeo especificamente grande e altamente trabalhoso pela quantidade de imagens e atenção ao audiovisual, às trilhas sonoras, precisaria receber um tempo muito intenso. Então, quando conseguimos renderizar o último episódio do Sob a Bandeira do Céu, não dava para trabalhar no Turp, porque já tínhamos que fazer um outro vídeo tradicional para ir ao ar na semana seguinte. Então, aquele atraso, ele custou meses para o Turp, para a gente conseguir um espaço grande novamente, dias específicos onde sabíamos que teríamos vídeos de frente e aí poderíamos trabalhar no caso dos Turpin. Então, até aquela época que a gente viu que realmente não dava mais para suportar aquilo, porque havíamos chegado no limite, literalmente, toda vez que um vídeo atrasava na renderização, outro vídeo, outro agendamento de um vídeo importante era atrasado ou era adiado. Então eu cheguei a ter vídeos aqui no canal que foram adiados por meses, porque eram vídeos que necessitavam de vários dias para que pudessem ser trabalhados. E só dá para dedicar tempo a um vídeo que demora muito tempo para ser produzido quando você tem vídeos menores, vídeos que já foram produzidos e que vão ser exibidos sem que aquele tempo que você está dando para aquele material específico afete a grade de programação do canal. E eu só estou falando aqui da dor de cabeça com renderização e outras questões. Hoje, graças a Deus, a nossa renderização ela leva muito menos tempo. Esse trabalho todo e essa frente com edição me deu uma experiência que eu nunca imaginei que teria. E me fez recordar de muitas coisas que eu ouvia anos atrás e ficava assim chocado. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi uma pessoa dizendo eu cobro 400, 600, R$1.000 para editar um vídeo do YouTube, eu fiquei assim chocado, porque eu pensei, gente, que
né? Dinheiro fácil. É engraçado, assim, quando eu penso nisso, eu sem noção nenhuma. Eu realmente pensava nisso, eu achava assim, não entendo. Uma vez eu vi um youtuber falando, gente, vocês não sabem, não é fácil gravar e editar. Ele mesmo disse que ele editava os vídeos dele. Ele falou, eu lanço aqui 3 vídeos por semana e eu basicamente não consigo respirar. E eu pensava, gente, e eu juro, eu tentava entender, pensava, mas como? Como que demora? Você não senta, grava? Eu não vinha na minha cabeça que quando ele sentava, quando ele podia sentar para gravar, ele podia errar. Aquele vídeo de 15 minutos podia se transformar no vídeo de 1 hora, que deveria ser cortado, renderizado e então colocado no YouTube, na plataforma. Isso sem contar dos vídeos que requerem muito mais trabalho do que os meus. Vídeos que têm efeitos animados de acordo com a proposta de cada canal. Então isso tudo é um trabalho trabalhoso que você só vê quando está perto da prática. Então, se você presencia alguém executando ou se você faz por conta própria. Então, hoje realmente para mim é muito claro porque os editores de vídeo cobram tão alto, porque esse trabalho é um trabalho muito desafiador, custoso e assim te exige uma paciência muito grande. E eu vou falar a verdade para vocês. Eu só edito os vídeos porque são pro meu canal, eu só edito os meus vídeos, mas eu não gostaria de trabalhar com edição de vídeo para outra pessoa. Eu não gostaria, porque realmente é muito puxado, principalmente para mim que já estou envolvido com diversas esferas de um mesmo vídeo, ou seja, produção do roteiro, de imagens, etc. Depois eu tenho que sentar aqui, eu tenho que falar tudo isso, aí depois eu tenho que ouvir tudo isso de novo, e depois revisar o vídeo mais uma vez, e depois mais uma vez, e etc. Então você tem toda essa logística, e essa logística é muito audaciosa e pode colocar qualquer pessoa à prova. Então com a minha experiência, com a experiência da minha irmã, eu digo para vocês que eu realmente consigo imaginar o que essas pessoas de VFX estão passando. Eu não queria estar no lugar deles e obviamente eu não estaria, até por outros motivos, além dos motivos evidentes, há outros fatores que eu não vou comentar, mas não é algo que eu gostaria de estar perto nem sonhando. E esse trabalho de criação de efeitos pode ser um trabalho que mesmo rodeado por pessoas, cada uma na frente do seu computador, é um trabalho muito solitário. Eu não sei quem aqui me assiste, que tem experiência com edição de vídeos, que já editou, que pretende editar, que edita, que já liderou alguma coisa na área, que já teve que cuidar dessa logística. Todo mundo que já teve o pé nesse ramo sabe como a edição de um vídeo pode ficar insano, dependendo da demanda. E nesse caso em particular, pelos depoimentos que vocês ouviram aqui, e eu falando em tudo que eu já sei, que vou contar pra vocês amanhã, a carga colocada sobre os ombros desses homens e dessas mulheres é extraordinária e é absurdamente mal paga. Essas pessoas estão sendo açoitadas a olhos nus. E especificamente eu considero que está acontecendo deplorável, abominável e inquietante, ainda mais de uma empresa como a Marvel que tem tanto dinheiro. Isso é ganância. E eu vou ser muito franco, isso pra mim vai além da ganância. Isso é maldade. Essas pessoas estão basicamente sem saída, a menos que deem fora do trabalho, e tem muita gente que ama executar, criar efeitos, criar todas essas coisas, essas realidades alternativas. Então sabemos que quando você ama o que você faz, é muito difícil, inclusive tem muitas pessoas que escolhem permanecer naquele cargo, naquele trabalho, naquela função, porque elas amam aquilo e não pelo dinheiro que elas estão recebendo. E é um contraponto muito grande, porque eu fico pensando nessas pessoas que estão realizando horas e horas e horas e horas de efeitos, e aí vem um ator que ganha um salário astronômico, não que eu estou dizendo que ele não deveria receber um salário gigantesco, mas eu fico pensando em como deve ser difícil ouvir um ator dar uma entrevista e dizer eu só faço esse filme por dinheiro, ou eu não gosto desse gênero e nem assisto nenhum desses tipos de filme que faço porque eu não gosto de nada disso. Então eu imagino que o tapa na cara deve ser chocante na face dessas pessoas. Eu acho que no contexto todo desse mundo qual eu desconhecia completamente, eu realmente vejo que a pintura nunca é realidade. É apenas a realidade de quem a vê. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. Eu espero que você esteja gostando. Temos muito mais pela frente. Essa minissérie está bombástica. As reviravoltas que vão vir aqui pela frente, meus amigos, é muito grande. E eu espero que você goste, curta. Temos outras atrações aqui no canal. Temos muitas minisséries e todo o material que é produzido com muito carinho pra vocês. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Ele conta uma história de um rapaz chamado Jack Wilbur que se vê preso em uma terrível maldição hereditária, enquanto ele precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa.
tem reviravoltas extraordinárias e um mistério assim que você não vai conseguir desvendar até chegar ao final. Se você quiser, o livro vai autografado, acompanhado por marcadores, posters, material exclusivo. O livro é enviado para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Você pode falar comigo pelo Instagram ou adquirir pelo meu site. Você também pode me seguir, inclusive, lá no Instagram. Se você tem Gustavo N Psicanalista, eu tenho um grupo no Telegram onde envio áudios exclusivos, bastidores, coisas que vêm à tona. E eu também tenho um canal de cortes. As análises são sempre recortadas e postadas por lá. Então você só encontra análise e muito material legal. Então a gente se vê no episódio de amanhã. E não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Pantera Negra. O sucesso que explodiu e levou o nome de Chadwick Boseman aos 4 cantos da terra. Mas havia um segredo que ninguém sabia. Os detalhes completos da origem e do fim mortal de uma estrela da Marvel.